Queridos amigos, a passagem da Palavra de Deus para a qual eu devo chamar a sua atenção está no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 11. Nós leremos versículo 2 e 3. Abra comigo Mateus 11, versículo 2 e 3. Estas palavras: E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Bem, o nosso tema aqui neste texto, nestes versículos diante de nós, seguindo as nossas considerações em Mateus, é o testemunho do Senhor Jesus Cristo agora sobre João Batista, o testemunho do Senhor sobre João Batista. Bem, nós estamos em Mateus capítulo de número 11, e o que Mateus segue, continua fazendo aqui, é registrar a sua narrativa do ministério do Senhor Jesus Cristo Salvador, e o seu ministério em particular na Galileia. Nós sabemos que o seu ministério é dividido em tempos e em locais geográficos. O primeiro momento foi ali na Galileia, tendo ele deixado Nazaré, a cidade onde crescera, se estabelecido em Cafarnaum, então escolhido os discípulos, e a primeira parte do seu ministério acontece ali. Nós estamos ainda neste primeiro momento, esta primeira fase do ministério do Senhor Jesus Cristo. Bem, versículo 1, nós iniciamos aqui então estas palavras: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, as instruções contidas no capítulo 10, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Bem, não nas cidades onde os seus discípulos moravam, viviam, mas naquelas cidades para onde ele os tinha enviado. E a ideia aqui é esta: o Senhor envia os seus apóstolos, os seus discípulos, a determinadas vilas e cidades para proclamar a vinda do Messias, e então na sequência ele vem, ele próprio, proclamando o Evangelho da Graça Redentora. E é isso que ele está fazendo aqui. E nós lemos que neste ínterim, nós não sabemos exatamente em que momento, João, tendo ouvido João Batista a respeito dos milagres do Senhor, do ministério do Senhor, ele envia 2 de seus discípulos para perguntar algo ao Senhor Jesus Cristo. Mas antes de avançarmos aqui no contexto histórico e observarmos as lições colocadas aqui pelo Espírito, deixe-me marcar algo importante no versículo 1. Este versículo 1, na verdade, deveria pertencer ao capítulo anterior, porque ele conclui o raciocínio da narrativa do capítulo anterior. No versículo 42 do capítulo 10, o Senhor adverte, ou melhor, admoesta que aqueles que o servem ou tiverem feito qualquer coisa por um daqueles discípulos não perderá o seu galardão. Então aconteceu que, acabando Jesus de dar estas instruções, ele envia os seus discípulos voltaram, e eles partem dali, o Senhor, para pregar nas cidades deles. E aqui começa então o próximo bloco de narrativa. É assim que a estrutura no grego, no texto grego, está dividida. O novo texto, uma nova narrativa, um novo ensino. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Jesus. Você se recorda que Mateus não coloca os eventos em uma ordem cronológica precisa, porque esse não é o objetivo dele. Lucas busca estabelecer uma ordem cronológica mais precisa, mas aqui Mateus está selecionando aqueles eventos, aqueles milagres, aqueles ensinos, aqueles momentos da vida do Senhor, do ministério do Senhor, que poderiam falar de maneira específica e poderosa ao povo judeu. Ele escreve para os judeus, primariamente, para falar sobre a vinda do grande rei, o Salvador Jesus Cristo. E esta ordem que nós temos aqui de eventos, de ensinos, tem em vista a ênfase do ministério do Senhor, apelando àquela nação de Israel. Bem, começando então no versículo 11, que deveria ser o último versículo do capítulo anterior, estas palavras: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E, meus queridos amigos, eu não posso me conter em colocar o dedo nessa questão novamente, porque está aqui diante de nós mais uma vez. Você percebeu que Mateus, assim como outros evangelhos, faz uma diferença entre ensinar e pregar? Está aí novamente. Partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Por que ele não diz apenas partiu dali para ensinar nas cidades deles? Ou partiu dali para pregar nas cidades deles? Há uma diferenciação proposital aqui. E nós já lidamos com isto, não é? Essa diferenciação acontece de propósito muitas vezes. Veja o capítulo 4, versículo de número 23. É a primeira vez que nós vemos isso aqui. 4:23, estas palavras: E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino.
Percebe? Capítulo 9 agora, versículos número 35, nós temos a mesma ênfase, essa diferenciação. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino. E nós chegamos agora então ao capítulo 11, e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas sinagogas deles. Bem, são duas palavras distintas no original. E aqui também em língua portuguesa, a palavra ensinar é de onde nós tiramos a palavra didática, didascalios. Não é ensinar com didática, sentar, comunicar um conhecimento através de uma estrutura, como eu estou tentando fazer aqui, depois de estudar a palavra de Deus, comunicar passo a passo, em ordem, tentando produzir sentido do que está aqui. Isso é ensinar, deve haver uma didática, uma pedagogia por trás. O Senhor fazia isso. Nós vimos ele fazendo isso nas sinagogas, não é? Em Nazaré, por exemplo, ele foi dado o livro da lei, e ali ele leu e começou a ensinar. Hoje se cumpre isso aos vossos ouvidos, está ensinando. Didaske. Mas há uma outra palavra que é pregar. E a palavra pregar no grego é de onde nós tiramos a ideia de proclamar. No domingo passado nós mencionamos de onde em português nós tiramos a palavra pregar, não é dar pregão. No período colonial, a informação colocada ali na praça central das colônias, a informação enviada pelo rei, ali era publicado, pregado com martelo, para que todos conhecessem, era uma proclamação. Assim há uma diferença entre ensinar e pregar. Mas pregar o quê? Proclamar o quê? E ensinar o quê? Bem, pregar, obviamente, o Evangelho, capítulo 10, versículo de número 7. E indo, diz Cristo aos discípulos, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. O Evangelho é chamado de Evangelho do reino. Veja o capítulo 9, versículo 35, mais uma vez. O que era pregado e percorria Jesus? Todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o Evangelho do reino. Você percebe? Era pregado o Evangelho e era ensinado essas doutrinas. Claro, o Evangelho é uma doutrina, mas é feita uma diferenciação aqui. Bem, qual é a verdade, então, que era ensinada? Nós vimos que é o Evangelho que é pregado, e nós já entendemos o que é o Evangelho, essa diferenciação que deve ser feita do Evangelho como uma mensagem específica na palavra de Deus, no conselho de Deus. Mas o que era ensinado? Bem, Mateus nos diz, mais uma vez, o Senhor ensina aos seus discípulos lá no final, Mateus capítulo 28, antes de partir ao céu, o Senhor os dá um comando de ir pregando o Evangelho, isto é, fazendo discípulos. Um discípulo é feito pela pregação do Evangelho, conversão, ele se torna um discípulo de Cristo, então eles deveriam seguir fazendo algo mais. Mateus 28, versículo de número 20, ensinando-os, está aqui, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que o Senhor ensinava, o que os apóstolos ensinavam, bem, a lei de Deus, a vontade do Senhor. E o comando dado aos apóstolos era ensinar à igreja, aos discípulos, tudo aquilo que eles ouviram do Salvador. Assim, uma vida de santidade, servir ao Senhor, esperar pelo seu retorno, ensino. Mas eles deveriam pregar o Evangelho. E é muito importante, meus queridos amigos, diferenciar isso, ter clareza a respeito disso, porque nós vivemos em dias de confusão doutrinária, quando o Evangelho específico, esta mensagem que chama pessoas ao arrependimento e à fé, já não é mais pregada com a clareza que nós temos aqui no Evangelho, ao longo da história da igreja, na Reforma e até há pouco tempo atrás. Satanás tomou uma grande vantagem. Ele ganhou terreno sobre a igreja nessas últimas décadas, mudando na mente de muitos líderes, a partir de seminários e de teólogos liberais, a ideia da palavra Evangelho, o significado da palavra Evangelho. Mas nós vemos isso ao longo das páginas das Escrituras, em Cristo, e vemos em seus discípulos também. Veja um exemplo, por exemplo, em Paulo, esse grande ministro do Evangelho de Cristo aos gentios. Veja comigo em Atos, capítulo 17, versículo de número 2. Nós vemos o mesmo destaque em Paulo. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, proclamo, dizia, é Cristo. Você percebe? Paulo ensinava e Paulo pregava o Evangelho. Veja o capítulo 19 de Atos, versículo de número 8. Atos 19, versículo 8, mais uma vez. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, isto é, do Evangelho, perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano.
Percebeu aqui? Há uma diferença, não é? Qual é a diferença? Bem, ela é bastante clara na palavra de Deus. Abra comigo em 1 Coríntios 1, versículo 11. Você perceberá agora o contraste. Aqui está Paulo ensinando. Em Atos nós vimos Paulo pregando, proclamando, persuadindo, urgindo com pessoas não salvas quanto a Cristo. E agora nós vemos aqui em 1 Coríntios 11, Paulo ensinando os discípulos, ensinando aqueles que já nasceram de novo. 1 Coríntios 11, versículo de número 23, aqui está ele ensinando sobre a ceia, por exemplo, porque eu recebi do Senhor. Lembre-se agora de Mateus 28, ensinando-os a guardar tudo que vos tenho mandado. Paulo recebe do Senhor Jesus Cristo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E aqui está o que ele ensina, a ordem da ceia. Então eu marco este ponto, meus queridos amigos, ao voltar para Mateus capítulo 11, 1. Há uma diferença clara na palavra de Deus entre ensinar as doutrinas da fé para o povo de Deus e pregar o evangelho para o não salvo. Essa é uma distinção bíblica, essa é uma distinção histórica, essa é uma distinção necessária e vital. E a razão de muita desordem no meio evangélico é pela perda desta distinção, porque o evangelho ele tem uma função na igreja. O evangelho é esta mensagem que, quando comunicada com clareza da palavra de Deus, Deus coloca seu poder, assim por dizer, sobre ela, a comunicação dela, para chamar os seus eleitos em todas as épocas, em todas as gerações. Paulo nos diz. Paulo dizia, ele não se envergonha do evangelho. Por quê? Porque é o poder de Deus, o evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. De maneira que, se este evangelho, esta mensagem específica, temas de salvação, explicando o que é o pecado, o que é arrependimento, o que Cristo fez para abrir o caminho que conduz ao céu, para reconciliar pecadores, os critérios para a salvação, se estas coisas, esses temas, não forem apresentados diante do não salvo, do incrédulo, como ele vai crer? Como ele vai conhecer o evangelho? Como ele vai entender o seu pecado, sua necessidade, o juízo vindouro? O Espírito de Deus, nos diz a palavra de Deus, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele tem feito isso e faz isso através da sua palavra, o evangelho, pregada, lida, não é? Assim, o evangelho, esta mensagem específica, deve ser pregada, comunicada. O que é o evangelho, então? Eu preciso pressionar um pouco mais este ponto aqui. Aqui há duas coisas que haviam claras no ministério do Senhor Jesus Cristo, no ministério dos pregadores do primeiro século e ao longo da história, que se perdeu quase que totalmente nas igrejas do século XXI. E é a diferenciação entre ensino da palavra de Deus e pregação do evangelho. Bem, você já parou para estudar essa diferença? Se é pregar o evangelho e ensinar as doutrinas é a mesma coisa, você já fez esse esforço? Por que Mateus propositadamente diferencia aqui? Por que dessa diferença, queridos amigos? Ele ensinava expositivamente e ele proclamava, pregava. Bem, queridos amigos, é porque, embora haja muito de elementos didáticos no evangelho também, porque é uma mensagem racional e deve ser ensinada de uma maneira clara, há uma diferença entre ensinar as doutrinas da fé e pregar o evangelho. Porque nem tudo que está na Bíblia é o evangelho. O evangelho não é toda a Bíblia, eu volto a tocar nesse assunto. Em termos gerais, nós podemos dizer que ela revela o evangelho, não é? Ela é o evangelho nesse sentido, mas dentro dela, dentro desse conjunto de verdades reveladas por Deus, há um ensino específico que é o evangelho. E o exercício que você pode fazer é este em casa: pegue sua chave bíblica, sua concordância, e procure todos os textos e coloque em ordem onde a palavra evangelho, no original, e seus derivados, no evangelos, etc., aparecem. E observe o contexto. E você perceberá que todas as vezes que o evangelho é mencionado, é sempre um contexto de pregação para a salvação. É sempre um contexto de urgir com almas para que se arrependam e creiam em Deus. É as boas novas de que Deus enviou um Salvador. E todo pastor, todo pregador deveria saber disso. Todo evangelista deveria entender isso com clareza, porque se ele não entende isso, ele se tornará ineficiente em seu ministério. A pregação e o ensino da palavra de Deus devem cumprir alguns propósitos estabelecidos por Deus. A pregação deve, e por pregação agora uso em termos gerais, tudo que é ensinado do púlpito.
deve edificar os santos, deve glorificar a Cristo, deve chamar os eleitos de Deus. Mas se eu não entendo que o Evangelho é uma mensagem específica, então me parece que eu não tenho esta ferramenta em meu arcabouço de ferramentas para lançar, para chamar os eleitos, para pescar, ser um pescador de almas. Esta é a rede, o Evangelho. É muito importante, meus queridos irmãos, ter clareza a respeito disso. E quando você tem clareza, você pode assistir uma mensagem, ir a uma igreja, observar e discernir se o que foi ensinado ali, se o que foi pregado ali foi o Evangelho ou não. Qual é o resultado de termos abandonado esta visão clara bíblica do Evangelho? É a seguinte, que muitos pastores hoje, eles dizem que qualquer coisa que eles pregam é o Evangelho. Peraí, mas como é que eu vou chamar os não salvos ao arrependimento? Bem, eu ensino sobre como ser próspero na minha vida familiar, no meu trabalho, uma mensagem de ânimo muito bom, muito importante. E no final, porque eu me lembrei que há pessoas não salvas no mundo e na congregação, eu mudo a marcha e insiro um apêndicezinho final lá, urgindo com a pessoa que aceite Jesus em seu coração, levante a sua mão, mas isto não é o Evangelho. Porque se a alma não é anunciada, se não lhe é explicado os critérios, o que é fé, o que é arrependimento, qual é o problema de ser salvo de quê? Então, de que maneira ele será informado a respeito do perigo em que está e como buscar o Senhor? Assim, a mensagem do Evangelho deve ser proclamada. Ela não é apenas comunicada, os fatos do Evangelho, mas ela é proclamada, isto é, ela deve ser comunicada com instância, com urgência, com rogos, com apelos, porque é isso que nós vemos no Novo Testamento. O Evangelho é sempre apresentado em um contexto de um combate com uma alma, de urgência, de uma luta para ganhar aquela alma para Cristo, não é? Rogamos que vos arrependeis, que vos reconciliais com Deus. Há sempre esse elemento dramático necessário. Assim, é uma diferença entre ensinar as doutrinas da fé e proclamar o Evangelho. E nós precisamos ter clareza a respeito disso, meus queridos irmãos. Bem, se não há pregação regular da mensagem do Evangelho em uma igreja local, então, como eu mencionei outro dia, você pode desistir desta igreja. E eu digo isso com seriedade, não com ironia. Se o Evangelho de Cristo não é pregado na congregação com regularidade, então você pode desistir dessa igreja. Porque para onde eu enviarei aquela pessoa que eu estou evangelizando? Para que igreja? O meu vizinho, meu colega de trabalho? Para onde eu o enviarei para ouvir o Evangelho? Se a minha igreja não prega o Evangelho, minha congregação não prega regularmente o Evangelho, então esta igreja, marque você, também não terá evangelismo nas ruas, porta a porta, não reunirá crianças e adolescentes para evangelizar. Essas coisas não existirão nessa congregação. No máximo uma cantata de Natal, um almoço, uma palestra. Mas não haverá um esforço conjunto, contínuo, regular, ao longo dos meses e dos anos, para alcançar almas. Porque o Evangelho não é pregado no púlpito, essa diferença não está clara na mente do povo de Deus. Eles imaginam que tudo que é ensinado na Bíblia é o Evangelho, o importante é trazer alguém para a igreja, ele estará sobre o som desta bênção e vai se encantar e abraçar o cristianismo. Não, o Evangelho é uma mensagem direta, uma mensagem de vida ou morte. E este Evangelho, ele é pregado alma com alma, coração com coração, é uma mensagem de vida ou morte. E assim, ao tom correto, à maneira correta, ao texto correto, à ênfase correta. Se você vai trazer a alguém uma mensagem de vida ou morte, qual é a postura correta que você deve ter? Gravidade, não é? Seriedade. Se você é um médico e seu paciente, depois de uma bateria de exames, vem a você é um oncologista, e você descobre que este paciente tem um câncer de pâncreas terminal e já aconteceu metástase em todo o corpo, e você é o responsável para dizer para ele que ele tem 2 meses de vida, talvez 2 meses e meio, de que maneira você comunicaria esta verdade de vida ou morte para esta pessoa? Você, como médico, traria uma banda para tocar para ele falando sobre isso? Você pegaria um fantoche, se abaixaria embaixo da mesa e começaria a falar: você tem 2 meses de vida? Você faria um jogral, traria um coral para cantar? Não.
você falaria com toda gravidade, simpatia, verdade e clareza. E assim é o Evangelho. Ele é comunicado desta maneira, porque ele é uma mensagem de vida ou de morte espiritual. E nós guardamos isto em nossa mente. E nós mantemos este elemento. E nós não superficializamos o Evangelho com palavras frívolas, com ideias já pré-estabelecidas, isso e aquilo, um plano de Deus para a sua vida é amor, tudo será bom. Querido amigo, que conversa é essa? A palavra de Deus diz: arrependei-vos, ou sereis todos condenados da mesma maneira. Esse é o teor do Evangelho. Ele aponta a lei, o pecado, a tragédia humana, a alienação do ser humano de Deus. Ele traz o único meio de salvação. Essa é a boa nova. Essa é a boa nova. Que o câncer pode ser curado através de Cristo Jesus, o câncer do pecado. Mas há uma diferença no texto, no tema, na ênfase, na maneira, e assim uma igreja deve pregar este Evangelho regularmente. A minha igreja não prega o Evangelho, então para onde eu levaria as pessoas que eu estou evangelizando no trabalho? A minha igreja não prega o Evangelho. Como os crentes aprenderão como comunicar o Evangelho se o pastor não prega o Evangelho continuamente? Uma das razões por que o Evangelho é pregado regularmente na igreja, para o povo de Deus também, é que o povo de Deus aprenda os argumentos do Evangelho, os textos evangelísticos, como arguir, como argumentar com almas. Se a igreja não prega este Evangelho, então o povo de Deus não é evangelista. Nem o povo de Deus se engajará em uma medida completa de adoração. Por quê? Porque o Evangelho, meus irmãos, que desperta em nós uma percepção muito mais profunda do que Deus fez por nós. E todas as vezes que ouvimos sobre o amor de Cristo para a miséria do pecado, seu coração de compaixão para o pecador, o nosso louvor é desperto com gratidão. Assim, se o crente não ouve o Evangelho com regularidade, se não há pregação semanal do Evangelho nos púlpitos, o que será de nós como igreja? E se você se encontra num lugar assim, ouso eu dizer, talvez você deva deixar esse lugar. Porque você passará anos da tua vida infrutífero, estéril. Mantenha isso em mente, querido irmão. O Evangelho é um termo bem claro, técnico, sempre significa as doutrinas salvíficas da palavra de Deus, que quando pregadas trarão pecadores a Cristo. São temas de salvação. Bem, eu concluo este ponto aqui e volto ao nosso versículo 1. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Então nós temos este versículo de número 2 que nos introduz ao próximo tema. E João ouvindo, este é João o Batista, não João o apóstolo, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Bem, o versículo 1 nos diz que o Senhor organizou a logística da viagem dos missionários. Depois ele próprio segue após aqueles pregadores para ensinar nas cidades que eles estiveram. Então ele ele chega a essas cidades e ele confirma a palavra dos seus apóstolos, dizendo: aqui estou eu, o Messias enviado por Deus. Bem, algo para ser aprendido aqui, mesmo nesse versículo 1, que nos conecta ao próximo. Nós fazemos o nosso melhor, não é para evangelizar pessoas. Nós oramos ao Senhor, nós nos preparamos, nós buscamos o texto, nós pensamos um pouco sobre a pessoa com quem nós vamos conversar, para poder ser mais eficaz, efetivo, ao trazer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então você fala de Cristo, você urge, você insta, e então nós oramos e esperamos com fé que o Senhor confirme o nosso testemunho, visitando Ele próprio o coração daquelas pessoas. E essa é a lição aqui. Ele envia os seus apóstolos, que vão urgir com aquelas pessoas, e então Ele próprio os visita. Você se recorda do evento da mulher samaritana no poço? Ela ouve do Salvador, ela vai à sua vila como uma missionária agora e fala: veja este homem que falou tudo o que eu sou, isso aí. Salva, convertida. E eles ouvem, e depois eles pedem que Cristo venha, e Cristo vem, e nós lemos que muitos foram convertidos, tendo ouvido o próprio Senhor Jesus Cristo. Assim nós fazemos o nosso esforço, nossa pequenez, independência do Senhor, nós
conclamamos almas, nós urgimos, nós instamos em nossa capacidade, em dependência do Senhor, e então nós oramos e esperamos com fé que o Senhor próprio visite o coração destas pessoas. Nós pedimos a Deus por alma, a orar ao Senhor, nós regamos a semente e nós clamamos a Deus que Ele nos dê almas para levarmos ao pé da cruz de Cristo. Nós pedimos, depois de evangelizar, que Ele envie o seu Espírito ao coração daquelas pessoas. Assim, isso é orar, ou melhor, evangelizar em dependência, em confiança no Senhor. Isso envolve oração, isso envolve fé, isso envolve essa certeza de que o Senhor nos deu a palavra do Evangelho. Assim, meus irmãos, ao se engajar em evangelismo, mantenham isso em mente. O Senhor irá conosco. Nós iremos falar, não depende tudo de nós. Mas se nós nos esforçarmos em dependência do Senhor, então Ele visitará os corações. Se pais levam crianças para ouvir o Evangelho, como no texto ali que nós leremos logo mais, no capítulo 19, então o Senhor as tomará em seus braços e as abençoará. Nós levamos o Evangelho a alguém e o Senhor quebranta o coração. Assim nós temos um grande encorajamento na palavra de Deus. Então, versículo 2, para corrermos. João, ouvindo no cárcere falar de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos. Bem, João Batista é mencionado aqui mais uma vez. Mas lembre-se disso. Perdão, é João o Batista. Não João o Apóstolo. Mas Batista não era seu sobrenome. Nós temos muitas pessoas hoje chamadas de João Batista, não é? Batista não era seu sobrenome. Na verdade, era o seu ofício aqui, proclamar o Evangelho e batizar. Uma melhor tradução seria, embora não soe bom, seria João o Batizador. E você sabe que o termo batismo, no original, significa imersão, não é? Há um infortúnio aqui na língua portuguesa, na tradução da Bíblia para o português. No lugar de traduzir, eles transliteraram, eles pegaram o termo original no grego e trouxeram para o português, batismo. Mas batismo é uma palavra grega. E o que significa aquela palavra em português? Imersão. Você percebe? Se eles trouxessem o termo traduzido, talvez não houvessem mais pedobatistas. Bem, há uma característica do seu ministério. E essa característica é anunciada aqui por esse apelido. João, o imersionista, aquele que imergia, aquele que batizava. E a palavra batizar, no Novo Testamento, tem sempre esta conotação. Imergir, submergir. Bem, isso de cara é uma prova de que o método bíblico de batismo é imersão e não aspersão e não efusão. Se João batizasse por aspersão, ele teria sido chamado aqui de João o aspersionista e não João o imersionista, o batista, não é verdade? Se João derramasse água, efusão na cabeça de alguém, ele não seria apelidado de João o imersionista, o batista, mas de João o efusista, ou qualquer coisa que seja. E haveriam alguns nomes engraçados em nossos dias. Mas aqui está uma prova, nós já tocamos nesse assunto, eu lhe remeto novamente a Mateus capítulo 3, o batismo do Senhor Jesus Cristo, nós temos dezenas de provas a respeito desse tema. Bem, o ministério de João Batista durou pouco, algo aproximadamente de um ano e meio, e a providência de Deus determinou que João Batista fosse eclipsado para que o Senhor Jesus Cristo tivesse todo o foco, toda a evidência. De outra maneira, se houvesse um pregador ali no deserto e Cristo pregando, as pessoas estariam divididas. Eu sou por João? Não, eu sou por Jesus Cristo. E assim, na providência de Deus, o seu ministério não deveria durar muito. E assim, João Batista, ele é enviado como precursor do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós vemos que o seu ministério está a ponto de ser concluído, ele fora preso. E da mesma maneira como a última estrela da noite desaparece logo que o sol vem, assim João Batista é eclipsado logo que o sol da justiça, o Senhor Jesus Cristo, inicia o seu ministério público. É isso que está acontecendo aqui. Mas, mais uma vez, e pela última vez, nós iremos ouvir algo dos lábios de João Batista. Posteriormente há mais uma informação sobre ele, mas não dele, sobre ele, que é a sua morte e decapitação. Mas aqui está suas últimas palavras registradas neste evangelho. E João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Bem, uma pergunta muito interessante, não é?
Qual a razão dessa pergunta? Seria dúvida? Por acaso João Batista estava agora em dúvida da messianidade do Senhor Jesus Cristo? Será que, como dizem alguns comentaristas, ali estava João Batista, ele estava baqueado na prisão. João Batista estava agora como um passarinho na gaiola. E assim ele sentiu mal, uma pressão, e começou a duvidar do Salvador. Antes ele era um homem que vivia ao ar aberto, na beira do rio, na beira das águas, árvores no deserto. Agora era um pássaro enjaulado e de repente começou a sentir o peso daquela pressão. Seu espírito se abateu e isso levou a duvidar do Senhor Jesus Cristo. Será que seria essa a razão? Ou será que, como comentam outros, João Batista enviou estes discípulos a Cristo pelo bem dos discípulos? Por quê? Bem, porque João já havia direcionado os seus discípulos ao Salvador antes, dizendo: a ele o segui, eis o Cordeiro de Deus, a ele o segui. Mas nós lemos aqui no versículo 3 que ainda haviam pessoas discípulas de João, quando o seu objetivo é que todos os seus discípulos se tornassem discípulos de Cristo. E assim nós inferimos que talvez ele tenha enviado esses discípulos para fazer essa pergunta ao Senhor Jesus Cristo para o benefício dos discípulos, para que o Senhor dissesse de uma maneira mais clara e direta: eu sou o Messias, e aqueles discípulos se uniriam ao Salvador. Essa poderia ser uma razão, não é? Bem, eu penso que João Batista não tinha qualquer dúvida sobre o Senhor Jesus Cristo ser o Cristo, o Messias, porque com toda a ênfase ele apontou para o Salvador e disse: esse é o Messias, o Cordeiro que Deus preparou antes da fundação do mundo, para tirar o pecado do mundo. Ele já havia declarado isso. Mas a pergunta dele parece trazer a resposta, a dizer-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Bem, eu penso que o contexto é o seguinte: talvez foi uma dúvida momentânea, ou talvez pelo bem dos discípulos. O importante é que a pergunta feita por João Batista, ela traria uma resposta dos lábios do Senhor bastante distinta, clara, direta, que traria a ele no cárcere conforto, ânimo, e que fosse também instrutiva e esclarecedora àqueles últimos discípulos de João e a nós. Ali estava o Senhor Jesus Cristo. Nós lemos que eles tinham ouvido, e João, ouvindo do cárcere falar dos feitos de Cristo, ele expulsava demônios, ele estava ressuscitando os mortos, milhares viam ele com grandes dificuldades, o Senhor libertava todos. E aqui estou eu, discípulo do Senhor, preso numa cadeia horrível como essa. Ele esqueceu de mim? Eu preguei todo o meu ministério que ele veio para separar o joio do trigo. Eu trovejei a lei de Deus. Eu disse: ele está com a pá em sua mão, ele vai separar a eira, ele vai jogar o joio no fogo. Mas eu vejo ele curar pessoas, abençoar pessoas. E onde está aquela parte do julgamento? Não é que ele descria que Cristo era o Messias, mas talvez veja a mente dele esta ideia: sim, Cristo está fazendo esta parte, mas quem é que vai fazer aquela outra parte do julgamento? Esperamos outro além de ti para cumprir esta obra? Eu penso que essa seja a questão aqui diante de nós. E aqui está a resposta do Senhor Jesus Cristo, o Salvador, no versículo 4 em diante. E Jesus respondendo, disse-lhes: ide e anunciai a João as coisas que ouviste e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Anunciado mais uma vez. Bem, na resposta do Senhor, não é interessante? Ele não faz nenhuma afirmação verbal: sim, sou eu, diga a ele que sou eu. O Senhor sabia que isso não ajudaria João Batista. Mas o que ele faz então? O que o Senhor Jesus faz ao responder o inquérito de João Batista é colocar diante dele as evidências e as provas de que ele era de fato o Messias. Mais do que dar uma declaração direta, ele coloca diante dos discípulos de João e de João as provas. És tu o Messias? Aqui estão as provas. Aqui estão as evidências. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, pessoas são ressuscitadas e o Evangelho é anunciado aos pobres. Mas a pergunta se levanta: de que maneira estas curas, estas obras, servem como evidência e resposta para João Batista? Não parece estranho? Nós esperamos a resposta direta. Bem, a resposta é que todas aquelas curas e a pregação do Evangelho aos pobres de espírito, elas foram preditas pelos profetas.
Os profetas, olhando para o futuro, para a vinda do Messias, disseram: quando ele vier, ele fará isso, e isso, e isso e aquilo. Ele irá curar, ele irá realizar sinais, e ele irá pregar as boas novas aos quebrantados, aos pobres de espírito. Veja como em Isaías capítulo 53, a profecia sobre Cristo, Messias vindo, e realizando grandes sinais. Isaías capítulo 53, você se recorda no versículo de número 4, essa é uma profecia sobre esta obra de Cristo, seus milagres de cura em particular. Verdadeiramente, diz Isaías, ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isto ele fez em seu ministério terreno. Ele curou pessoas fisicamente. Isso se refere à sua obra na terra. O versículo 5 é sua obra na cruz. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Você percebe? O versículo anterior é cura física, de enfermidades físicas. O versículo 5 é na cruz, ferido na cruz por transgressões. Assim o profeta Isaías diz que quando o Messias viesse, em sua vida terrena, ele curaria muitos. E aqui está. Mas que também ele pregaria as boas novas a pessoas que jaziam na sombra da morte. Isaías capítulo 61, observe ainda Isaías, versículos de número 1 a 3. 61, de 1 a 3, uma profecia sobre o Messias. Isaías fala com os lábios do Messias aqui. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, evangelho aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoar o ano aceitável do Senhor. E nós vemos como isso é repetido lá no Evangelho de Lucas, na sinagoga em Nazaré. Assim, a resposta do Senhor Jesus Cristo aos discípulos de João e a João é com as evidências. João, diga a ele o que vocês estão vendo. Os leprosos são limpos, os enfermos são curados, pessoas são ressuscitadas, aquilo que se foi dito a respeito de mim está sendo cumprido por minhas mãos. Essa é a evidência, essa é a resposta de João. Agora, no Evangelho de Lucas nós temos um detalhe ainda mais interessante, porque Lucas, como historiador, ele busca trazer certos detalhes para a nossa percepção dos eventos. Lá no capítulo 7, 19 e 22, é uma narrativa paralela de Mateus 11. Lucas 7, 19 a 22. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou-os a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E, observe agora, e quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a pregar, a perguntar: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. É isso que está acontecendo em Mateus capítulo 11. Eles chegam a Cristo para perguntar, e naquela mesma hora o Senhor cura muitos. Diga a ele o que vocês acabaram de ver. As profecias sobre mim se cumprem diante dos vossos olhos. E esta é a resposta. Agora, levanta-se a dúvida. Por que da dúvida de João Batista? Bem, deixe-me dizer algo. Digamos que ele não tenha caído de sua fé, claro, mas que ele tenha tropeçado momentaneamente na fé. Não descaído da fé, mas tropeçado momentaneamente na fé. Talvez ele se deixou levar por um sentimento negativo diante daquela provação que ele enfrentava, preso, sua voz, a voz que clama no deserto, agora silenciada na cadeia. O Senhor realizando tantos milagres, curando e libertando tantas pessoas, e ele, seu servo, seu arauto, preso, silenciado, esquecido pelo povo. E assim, ao receber aquela resposta de Cristo através dos seus discípulos, ele recupera ânimo, ele recupera seriedade. Isso acontece conosco muitas vezes, mesmo os melhores cristãos, e muitas vezes debaixo de grande pressão, certas questões que estão lá na mente e não foram resolvidas na palavra de Deus podem se avultar, trazendo dúvidas. Daí a necessidade de clareza doutrinária, queridos irmãos. Bem, lembre-se do contexto, lembre-se da instrução que o Senhor deu aos seus discípulos. Bem-aventurado é aquele que pode ser deixado na prisão. Você se recorda? Bem-aventurado é aquele que não se envergonhar de meu nome diante dos homens. Pais os deixarão, mãe contra filho, etc, 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 etc. E aqui está um exemplo. João Batista na prisão, e ele é bem-aventurado. Porque bem-aventurado é aquele que pode ser deixado numa prisão, silenciado em seu depoimento,
pode parecer estar longe de seu Senhor e ainda assim um contexto ruim, difícil como este, lança fora toda a dúvida sobre o amor de Deus por si. Bem-aventurado. Esse é João Batista. Nós temos um hino muito belo aqui em nossa congregação que expressa estes sentimentos. E diz assim: meu Jesus, me guia sempre. O que mais posso desejar? Duvidar do meu amado? De meu Deus desconfiar? Tenho paz perfeita, enfim, no gozo da sua proteção, pois eu sei que nele vive, não é nele eu vivo. O seu bondoso coração é para comigo. E essa é a verdade cantada naquele hino. E essa é a verdade a respeito de João Batista. Ele é reconfortado, e mesmo silenciado, e mesmo longe, esquecido, irá morrer em pouco tempo de uma maneira tão triste. Sua fé está firmada em seu Salvador. Queridos amigos, não é belo? Versículo de número 7, então, estas palavras. E partindo eles, versículo 6, perdão, e bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. E partindo eles, começou Jesus a dizer às multidões a respeito de João: que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Bem, essa é uma pergunta feita por Cristo às multidões que tinham ido ao deserto, aqueles lugares desérticos, onde João pregava e batizava, e o Senhor Jesus pergunta a eles: vocês foram lá ver João Batista? Está falando aqui a muitas pessoas. Quando vocês foram lá, que imagem vocês viram? O que vocês viram diante de vocês? Uma cana sacudida pelo vento. Imagine um pequeno galho que o vento bate, vai para lá e vai para cá, e vai para lá e vai para cá. Foi isso que vocês viram em João Batista, esse tipo de caráter, esse tipo de personalidade. Essa é a pergunta. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Vocês foram lá, viram um homem ricamente vestido. Foi isso que vocês viram? Os que se vestem ricamente, trajam ricamente, estão nas casas dos reis. Como se vestia João Batista? De roupa de pelo de camelo, um cinto de couro, se alimentando de mel silvestre e gafanhoto. O que fostes ver no deserto? O que Cristo está fazendo aqui? Bem, Cristo está elogiando, honrando o seu arauto. João havia honrado o seu Salvador e dito: este é o Cordeiro de Deus. Eu não sou digno de desatar os seus sapatos. João termina a sua missão e o Salvador agora o honra diante dos homens. Que fostes ver ali? João Batista honrou o Senhor Jesus Cristo diante dos homens, declarando que ele era o Messias. E aqui é a oportunidade do Senhor Jesus para honrar o seu arauto. Que fostes ver no deserto? Bem, vocês mesmos foram vê-lo. O que vocês viram? Uma cana agitada pelo vento. Em outras palavras, o que vocês viram ali? Vocês viram um pregador vacilante? Uma cana agitada pelo vento? Foi isso que vocês viram em João Batista? Um pregador vacilante, um ensinador vacilante, um pregador que sentiu a influência do seu tempo e, de acordo com a influência da sua cultura, das pessoas, era inclinado a pregar dessa maneira, de acordo com a influência de outros, era inclinado a pregar dessa maneira. O que vocês viram ali? Um pregador que sentiu a influência do seu tempo e se inclinou diante das pressões do seu tempo, como uma cana agitada pelo vento? Não, eu vos digo, João Batista não era servo das influências do seu tempo. Nem ele era um servo de Deus, um pregador bajulador que buscava agradar aos poderosos do seu tempo. Ele não era um mestre, um pregador que buscava notoriedade, relevância através de agradar as audiências. Não foi esse tipo de pregador que vocês viram ali no deserto. Versículo 8. Sim, que fostes ver um homem ricamente vestido. Vocês viram homens de roupa polida, de discurso pomposo, de expressões delicadas. Não, João Batista não era um pregador de cortes, inclinado a elogiar os nobres. Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Caso ele fosse, porque ele foi para o deserto, um ambiente rústico, se vestiu de um modo rústico. Aqueles que trajam ricamente estão nas casas do rei. Bem, João Batista, ele foi odiado, não é? Por suas palavras francas dirigidas aos judeus. E a vingança daqueles líderes e governadores e pessoas de poder foi muito amarga contra ele. Você se recorda de Herodes? Que ele diz para Herodes: não te é lícito tomar a esposa de teu irmão. E Herodes o lança na cadeia. Ele titubeou. Ele foi uma cana sacudida pelo vento. O que é que eu vou fazer? Vou falar para Herodes? Não, deixa eu dizer isso de uma outra maneira.
não te é lícito. E levantou a amargura e a ira de uma outra princesa, Herodias, que com a trama novelesca conseguiu a cabeça de João Batista. Sua repreensão incomodou Herodias, não é? Queridos amigos, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui? Ele está dizendo que João Batista não era um pregador influenciado pela sua época. João Batista não era um homem, um pregador que tirava o tema de seus sermões das manchetes do jornal do dia. Ele se manteve firme em sua pregação e em sua missão. João Batista não era o pregador de corte que estava ali para agradar as pessoas e crescer o seu caminho na corte, como o pregador da corte, o capelão da corte, o pastor dos presidentes, o que quer que seja. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo. João Batista não era a pessoa que adaptava o seu discurso, a sua pregação para agradar os líderes, que fechava os olhos diante do pecado de pessoas grandes. Ele não era assim. O que fostes ver no deserto? Não é maravilhoso? A honra que Cristo dá a João Batista, uma cana, um homem influenciado. Meus queridos irmãos, será que eu preciso aplicar isso aqui aos nossos dias? Milhares de pregadores em nossos dias não podem ser descritos senão com essas palavras do Senhor Jesus Cristo, canas agitadas pelo vento. Eles pregam conforme a influência dos tempos, da corte, das pessoas. São pregadores de corte, eles falam para bajular, não é verdade? Que você encontra em nossos dias, e às vezes eu recebo comentários de ser um pastor muito crítico quanto à situação do meio evangélico em nossos dias. Mas lembre-se, um dos ministérios de um pregador em nossos dias é trocar a trombeta no arraial de Israel e apontar os pecados. Há um ministério de advertência. Muitos pregadores em nossos dias, e não estou tirando o mérito de muitos deles, mas apontando este elemento, muitos pregadores de nossos dias são essas canas agitadas pelo vento. Eles pregam para atrair multidões para si. Nós vivemos na era da internet, não é? Do Facebook, do YouTube, do Instagram e tudo isso aí, não é? E o que nós encontramos hoje em dia são pregadores que buscam a multidão de joinhas, de seguidores, de likes, de pessoas subscrevendo. E como esses pregadores que são abanados de um lado para o outro pela influência fazem? Bem, se eu quero encher o meu YouTube com likes e o YouTube me pagar bem depois, né? Não estou dizendo que esse é o objetivo da maioria dos pregadores, não. Mas se eu quero encher de gente vendo os meus vídeos, o que é que eu vou fazer? Eu vou ler no jornal, na internet e procurar o assunto do dia e vou pregar a respeito disso. Não é? Apareceu uma guerra, entra na internet e começou a pipocar. Sermões sobre a Ucrânia, isso aqui. Opa, isso vai dar muita visualização. É pandemia, pandemia. E alguns piores. Como é que eu atraio a atenção das pessoas? Bem, eu apelo para a concupiscência carnal de cristãos não convertidos. E ó, meus irmãos, marque isso. O que nós vemos hoje na internet são coisas tão absurdas. Você quer ganhar uma audiência? Bem, eu vou falar sobre aquilo que o povo de Deus quer ouvir, porque eles precisam. Vou falar sobre sexo no casamento, e isso, e atos libidinosos noturnos, e aquilo, aqui, pastor, pode isso, pode aquilo. Coisas que a Bíblia diz que não deveriam ser nem nomeadas entre crentes. Ah, mas as pessoas têm dúvidas. Se elas têm dúvida, há tantos livros bons de maneira discreta para ler. Jogar na internet, com um linguajar baixo, descuidadoso. Você discerne essas coisas? Você discerne essas coisas, elas são tão desagradáveis a Deus. Aqui está outra maneira de ganhar uma multidão de seguidores. Apele às concupiscências do cristão não regenerado. Ah, os meus vídeos vão ser sobre esses temas. Se eu agradar as multidões, eles vão sorrir para mim, falar bem de mim, me seguir. Vou fazer um vídeo sobre bebida alcoólica. Pastor, o crente pode beber álcool? Oh, meu irmão, claro que sim. Liberdade cristã, claro. Opa, o pastor disse que a gente pode beber. Vamos para o barzinho. Pastor, o crente pode fazer tatuagem? Oh, meu irmão, não há nada na Bíblia que proíba a tatuagem. Apenas tenha discernimento, não faça uma coisa bizarra. Opa, agora já tenho uma garrafinha de cerveja na mão e uma tatuagem aqui.
pastor, o crente pode ouvir a música do mundo? Oh, não existe música cristã, música do mundo. Você tem que discernir uma coisa e a outra. Procure ouvir o que é bom. E agora ele tem uma garrafa na mão, uma tatuagem aqui e está na discoteca. Ouvindo blues, ouvindo rock, com a camisona aqui. Porque são pregadores levados como canas pelo vento. Será que sou irônico? Será que sou uma crítica errada? Não, queridos. Eu não tiro os méritos dos grandes pregadores. São grandes porque eles carregam o princípio de João Batista. É necessário que eu seja pequeno, eu diminua e ele cresça. Menos eu, mais Cristo. Menos a minha cara, mas as virtudes de Cristo. Pregadores levados pelo vento. E há pregadores de corte. Observe o versículo. Estamos no capítulo 11. Que fostes ver um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Acaso João Batista era esse pregador que agradava os príncipes para estar sempre na corte? Foi isso que vocês viram no deserto? Não. Deixa eu explicar o que eu quero dizer aqui. Há pouco tempo atrás, morreu um senhor, um pastor, já centenário aí, considerado um grande pregador de cruzadas norte-americano, nome muito conhecido, a marca não é muito conhecida no mundo inteiro. E ele era chamado de o pastor dos presidentes. Estava ali sempre orando com os presidentes, um homem muito alto, magro, pregava nas multidões, nos estádios. Você sabe quem eu estou falando. Eu me recordo há um tempo atrás, na época do presidente Bill Clinton nos Estados Unidos, final dos anos 90, início dos anos 2000 ali, já tinha sofrido impeachment, não é? E aquele ato vergonhoso, absurdo, não é? Do adultério de Bill Clinton com Monica Lewinsky, não é? Como isso ficou na televisão e ficou. E esse grande pregador da corte, pregador dos presidentes, apareceu em televisão para defender a honra do presidente e disse o seguinte, está aqui o texto que eu tirei. Eu perdoo Bill Clinton, disse ele, porque eu conheço a fragilidade da natureza humana, eu sei como as coisas são difíceis, especialmente ele, dizia o pregador sobre o presidente, é um homem forte, vigoroso, e um homem como esse, as mulheres quase saltam em cima, ele tem uma personalidade tremenda, as jovens se tornam animais perto dele. Eu perdoo. Eu perdoo. Quem é que pode perdoar pecados? Senão somente Deus. Se alguém faz o mal contra mim, eu posso perdoar essa pessoa. Mas se alguém peca contra a lei de Deus que diz não adulterará, quem sou eu para perdoar? Por que disso? Por causa dessas palavras aqui. Que fostes ver um homem ricamente vestido, os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Aqueles que querem agradar, eles comprometem a sua mensagem, ou melhor, transigem a mensagem de Cristo. Que eles não tomem isso como ironia, mas como advertência. Pregadores de corte, canas agitadas pelo vento, querem permanecer na corte, querem ser os maiorais na mídia, querem ser teólogo número 1, isso, aquilo e aquilo mais. E aqui nós estamos vendo o Senhor Jesus Cristo honrando João Batista. E qual era a banner, o lema de João Batista? Que eu desapareça e que ele seja conhecido. E o que nós vemos em nossos dias, senão o culto aos heróis pregadores. E vai vir aquele grande pregador, maravilhoso, vamos lá, ele vai salvar o mundo, porque ele tem toda a sabedoria que eu não leio a Bíblia, então eu vou lá ouvir um grande pregador. Que pregador, que homem, onde está Cristo nisso? Não me entenda errado. Eu não estou dizendo que a maioria é assim. Eu não estou dizendo que muitos buscam seu próprio interesse, seu próprio nome. Mas nós vivemos nesta geração de pregadores sacudidos pelo vento. Nos anos 40 havia um pregador em Londres, na capela de Westminster, chamado
Martin Lloyd Jones, não na abadia de Westminster, mas numa igreja congregacional. E aquele homem tinha 40 e poucos anos, e a guerra começou na Inglaterra, na Europa. E você conhece, não, esse grande pregador, Martin Lloyd Jones? Pregava expositivamente, ensinava expositivamente e pregava o Evangelho. E quando a guerra começou, tudo que estava no jornal era guerra, 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 Hitler, a bomba atômica, e o que mais, e começou a cair bomba em Londres. E você viu os jornais de Londres, não é? Nos é dito na biografia dele. E as pregações eram a manchete do dia. Claro, porque para ser um pregador relevante e ter notoriedade, eu preciso trazer algo do dia, não é? Já viu isso? Começa com uma piada ou começa com alguma informação do dia, para ser relevante, para comunicar com a sociedade. Jornais assim, os sermões assim. Aí você lê os sermões desse pregador no período da guerra. O que é que ele estava pregando? O mesmo evangelho que ele pregava antes da guerra. O mesmo evangelho que ele pregava depois da guerra. As bombas caindo em Londres, ele urgindo pecadores a irem a Cristo, urgindo pecadores a irem a Cristo, urgindo pecadores a irem a Cristo. Esse é um grande pregador, mas foi tão pouco conhecido. Depois da sua morte, ficaram sabendo dele, seus livros foram impressos, e hoje nós temos tanta coisa boa dele, não é? Mas os grandes pregadores de nossos dias não são grandes porque passaram décadas pregando, defendendo o Evangelho, evangelizando, obedecendo a Cristo. Não, eles são porque eles têm um grande poder para contratar um assistente de marketing, colocar seu nome e sua foto na internet, fazer campanhas e campanhas e campanhas, se tornam famosos, mas porque têm um conteúdo, uma vida, porque estão firmes. Deixa você responder essa pergunta. É necessário estarmos atentos. É necessário discernirmos os tempos em que nós vivemos. É necessário observar. Isso aqui está aqui para nós. Deixe-me correr, queridos irmãos. Espero que isso não soe negativo. Versículo 9. Mas então que fostes ver um profeta, sim vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito. Para melhor compreensão, conecte o versículo 9 com o versículo 10, versículo 13. Um profeta, porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Versículo de número 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Bem, João Batista foi de todos os maiores profetas da Bíblia o maior. Por quê? Porque ele foi o que esteve mais próximo do Senhor Jesus. João Batista é um profeta do Antigo Testamento, porque este período de Cristo, essa transição, não é? Ele esteve próximo, os demais apontaram para Cristo, vendo-o de longe. João Batista aponta para ele aqui: eis o Cordeiro de Deus. Que honra, não é? Maior nesse sentido de honra que ele recebeu. Próximo de Jesus. Ele era um profeta do Antigo Testamento e era um pregador do Evangelho. Os demais profetas eram profetas do Antigo Testamento. Daí ele ser o maior. Ele tem a profecia e ele tem o próprio Evangelho. Eis o Cordeiro, o Evangelho. Nesse sentido de honra. Mais do que um profeta. Versículo 10. Porque é este de quem está escrito: eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Bem, de onde vem essas palavras? Vem de Malaquias 3. Volte, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, versículo 1. Você se recorda, Malaquias completa o Antigo Testamento, 400 anos de silêncio, então vem João Batista. E em Malaquias é dito a respeito de João Batista. Malaquias 3, 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim, certo? E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. E de repente, depois do mensageiro, veio Cristo. E esteve no templo em Jerusalém, e pregando e ensinando. Então isso vem de Malaquias. Agora veja essas palavras de volta em Mateus. Eis que diante da tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Volte agora para Malaquias. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Volta a Mateus. Envio em tua face o meu anjo, que preparará diante de ti. Diante de mim, diante de ti. Mas espera aí, Malaquias está dizendo que o Senhor Deus, Jeová, ou Messias Cristo, aqui em sua pré-encarnação, enviará o seu mensageiro para preparar o caminho diante dele próprio, diante de mim. Mas aqui está Cristo encarnado na sua missão neste mundo, dizendo: é sobre este que se diz, lá de Malaquias, que diante da tua face envio o meu anjo,
que preparará diante de ti o teu caminho. Há uma terceira pessoa aqui, não é? Ali é Cristo pré-encarnado dizendo, meu anjo diante de mim preparará o meu caminho. Aqui é Cristo dizendo, é dito de João, o meu anjo preparará o teu caminho diante de ti. Quem é que está dizendo aqui? A única maneira de compreender isso é que a Trindade está mencionada aqui. Se nós não guardarmos essa doutrina, esse texto não faria qualquer sentido. Há uma mudança de mim para ti. É exatamente o que está acontecendo aqui. Então, este versículo de número 10, João Batista, o laço entre o Antigo e o Novo Testamento, assim como Noé, o elo entre o Antigo Mundo e o Novo Mundo. Versículo 11, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. O que isso quer dizer? Menor na era do Evangelho. Por que é maior do que João Batista? Porque João Batista pertence ao Antigo Testamento. E a vinda de Cristo institui o reino de Deus. E assim, quem é o menor na era do Evangelho é maior em honra do que João Batista, que estava sob a lei, porque aqui nós vemos inteiramente aquilo que João Batista só viu em parte. Ele não viu a crucificação do Salvador. Nós vimos. Quão privilegiados nós somos, não é como crentes em nossa era. Nós temos acesso a ver, a ouvir, a compreender as coisas que até os maiores profetas, como Elias, não puderam ver ou conhecer. Eles olharam para frente, não sabiam como seria o perdão de pecados, não sabiam como o Messias iria resolver isso, não entendiam com clareza, mas aqui estamos nós olhando para trás e vendo tudo com toda a clareza. Que honra nós temos, que honra nós temos, não é? Queridos, nós temos a Bíblia completa. Os crentes do primeiro século tinham o Antigo Testamento apenas, e o testemunho oral, verbal dos crentes. E nós temos a palavra registrada. Que privilégio nós temos. Nós temos toda a Bíblia, todo o conforto, toda a luz, todo o ensino. E se nós deixarmos de lado esta palavra, quão triste será para nós, não é? Tendo tudo em nossas mãos. Que imenso privilégio. Que imenso privilégio. Versículo de número 13, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João, isto é, ele é o elo. E se quereis dar crédito, é este, o Elias, que havia de vir. Eu devo correr para a conclusão aqui. Este é o Elias que haveria de vir. Bem, não se refere a uma reencarnação de Elias. Os judeus de hoje, não é, os israelitas, em seu país, em sua religião, sempre em um determinado período, eles têm um dia em que eles fazem uma refeição simbólica, Páscoa, o tabernáculos na mesa e uma cadeira deixada vazia. Para quem é essa cadeira? Para Elias, porque ele ainda vai voltar e pode ser que ele venha na minha casa, então tem que ter uma cadeira para ele. É assim que eles interpretam esse texto. Mas o Senhor Jesus responde, para não termos dúvida. Essa é uma profecia de Malaquias ainda, lá no capítulo 4, não é, versículo de número 5. Volte lá rapidamente, estamos correndo para a conclusão aqui. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias, bem, mas ele já veio. E aqui está Jesus, o Salvador, interpretando o texto de Malaquias e nos dizendo, no versículo 14, se quereis dar crédito a respeito de João Batista, é este o Elias que havia de vir. João Batista é o Elias que havia de vir, da profecia de Malaquias. Mas de que maneira isso se enquadra em João Batista? Abra comigo em Lucas 1. Do versículo 13 ao versículo 17, nós temos estas palavras. Lucas 1, do 13 ao 17. O nascimento de João o Batista, mas o anjo lhe disse, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no Espírito e poder de Elias. Volte a Mateus. João Batista, se quereis dar crédito, se vocês estão dispostos a ouvir o que eu estou dizendo, dar crédito, João Batista é o Elias que haveria de vir. Ele veio no espírito de Elias. Pense sobre Elias. Como se vestia João Batista comparado com Elias? João Batista se vestia como profeta, roupas rústicas,
no deserto, vivendo de uma maneira simples. Assim também foi Elias, não é? Você se lembra do fervor de Elias? Fogo do céu consumia tudo. Vigor, palavra, aquela força diante de Jezabel e de Acabe. E aqui, João Batista, a mesma coisa. Raça de víboras, arrependei-vos no espírito de Elias. É assim que ele se encaixa. É assim que ele representa. Se vestia como os profetas. Depois você veja 2 Reis 1:8, Zacarias 13:4, também João Batista. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas, meus queridos, eu tenho tanto a falar, há tanta coisa aqui, eu já taxei os irmãos demais. Deixe-me concluir com este versículo de número 12. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. O reino dos céus, o reino dos céus, sofre violência, bem, muita violência. O reino dos céus sofre violência desde os dias de João Batista. As multidões ouviam João Batista, eram batizadas, e os líderes judeus ficavam furiosos e ofereciam, melhor, lançavam violência contra o reino de Deus. O reino de Deus, você sabe, a pregação do evangelho, a salvação, os apóstolos, tudo isso compreende o reino de Deus. Violência contra eles. Herodes, aqueles líderes eram hipócritas, astutos, políticos, cheios de manobras. Adicionaram seu próprio ensino ao ensino do Antigo Testamento, transformaram o templo em mercantilismo. E quando João Batista veio pregando o reino de Deus, preparando o caminho para o Salvador, eles tramaram contra ele e foi executado por Herodes. Assim, o reino de Deus, a pregação do Evangelho sofre violência. E os pregadores do Evangelho sofrem, se não dos líderes, do povo, como nós vimos Paulo, Pedro e todos os demais. Esse é o primeiro sentido desse texto, mas há um segundo significado aqui que nos interessa. O reino do céu sofre violência. Bem, queridos amigos, se você deseja entrar no céu, então é necessário uma violência santa para alcançar o céu. Em outras palavras, é necessário empregar esforço. Porque desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. Estranho, não é? Mas é exatamente isso que o Senhor quer dizer. Ninguém um dia entrou ou entrará no reino de Deus, no favor de Deus, certeza do céu, por acaso, por acidente, por complacência, meio coração, meio envolvido, não. É necessária uma violência santa, e esse é o significado aqui. O Antigo Testamento já predizia isso. Vocês vão me buscar, e vocês vão me encontrar quando me buscares de todo o coração. Essa é a violência. Isso é se apoderar do céu pela força. Conversão é assim, não é? É um período preparatório por Deus na alma, um combate interior, um desejo, uma ansiedade por perdão, por reconciliação com Deus, por salvação, paz, alívio da culpa, certeza do amor de Deus, mas ao mesmo tempo há um apego ao pecado, não é? Há um apego ao pecado, há uma luta contra ele e há um apego. Você está nos tentáculos do pecado. E começa-se ali uma luta, um esforço, um combate, uma força. Esta é a ideia. E você não conseguirá ter descanso até que você descanse em Cristo e seja liberto do pecado. E essa é uma das primeiras coisas que acontecem quando nós começamos a desejar entrar no reino dos céus. Há uma força empregada. Eu preciso entender. Eu acordo de manhã e venho os pensamentos, mas eu estou condenado ainda, eu preciso ser salvo. Eu não tenho paz, eu sei que eu estou condenado, eu não tenho certeza de vida eterna. Nós começamos a empregar esta força, esta pressão, porque nós estamos debaixo de uma forte convicção. Há uma luta, há um esforço por entrar no céu. Eu preciso da paz de Deus, eu preciso do Evangelho, eu vou ouvir o Evangelho, eu vou à igreja. Você não consegue mais seguir sua vida tranquila. Você não consegue mais. Essa é a coisa mais importante da tua vida. E você diz, eu sou um pecador, eu estou condenado, eu vou ser julgado. Então, de repente, há uma nova pressão. Você começa a voltar a buscar o Salvador novamente. E aí o pecado te traz de volta as preocupações deste mundo, mas eu continuo condenado. E você começa a voltar com pressão. E você diz, eu preciso do Evangelho. Eu preciso aprender o caminho de salvação.
Algumas pessoas agora estão empregando força para entenderem a mensagem. Elas têm perguntas, dúvidas. Mesmo pessoa que frequenta a igreja, às vezes não salva. Por que da cruz? O que é arrependimento? Por que Cristo precisou morrer? Não haveria outra maneira, isso é um esforço. E eles buscam na palavra de Deus e conversam com um irmão em Cristo. Por quê? Como? Como eu faço? O que é ter o perdão? O que é ter a vida eterna? Dúvida entre nossas mentes. E você precisa empregar vontade, força para garantir que você tenha as respostas. Essa é a ideia. E a resposta está na palavra de Deus. Outras pessoas, elas estão empregando forças para vencer certas oposições, lançadas diante delas por amigos, familiares, desdenhosos. O que eles vão dizer quando souber que eu estou indo numa igreja? O que eles vão dizer quando souber que eu estou lendo a Bíblia? Vão dizer, virou um crente, e acabou a vida dele. Eles precisam empregar uma força para buscar o Senhor. Às vezes rejeitar pai e mãe, como nos diz o Salvador, não literalmente, mas às vezes sim. Há uma força a ser colocada contra as emoções erradas para buscar o Senhor. Alguns, talvez, precisam empenhar uma força para vencer a letargia, uma mente morosa, uma mente dormente. Eu não guardo a palavra de Deus, eu esqueço, eu preciso me beliscar, eu preciso ir ao médico, tomar uma vitamina, eu preciso estar acordado para ler a palavra de Deus, eu preciso me desembaraçar para estar na igreja e ouvir o Evangelho. Alguns vão precisar empregar uma violência, um esforço como este. Queridos amigos, você vai ter que empregar força para passar pela oposição de uma mente vaga, distraída, da preguiça mental, de buscar informação na palavra de Deus. Talvez haja um orgulho dominante ali, dominando você, que não te permite reconhecer os teus pecados. Você terá que empregar força contra isso e tomar a mensagem para si. Outras pessoas terão que lutar contra ideias do maligno, buscas deste mundo, prazeres pecaminosos. E mesmo hoje, não é? Aqui, talvez, entre alguns amigos, há uma luta já acontecendo. E você deseja reentrar no reino de Deus. E você deseja tomar posse por essa força do perdão. Então você diz à tua alma, eu preciso que a minha alma seja limpa. Eu preciso ter o perdão antes de partir para a eternidade. Eu preciso de nova vida. Sem este esforço você nunca entrará no céu. Será que são os méritos? Não há méritos nisso. Mas é como buscar um tesouro. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Quando você vê o vazio da vida, quando você percebe a tua condenação diante de Deus, quando a ficha cai, isso toca a tua alma, então você se levanta para buscar o Salvador, e bate nesta porta, e pede, clama, e não dá descanso a si mesmo até compreender o caminho de salvação, até receber uma resposta de paz do Senhor. Ninguém entrará no céu por acaso, ninguém entrará no céu por acidente. Conversão não é uma cirurgia sobre anestesia geral. Algo aconteceu, eu não senti nada, estou aqui salvo. Levantei a mão, nada aconteceu, estou salvo. É algo consciente, eu sinto os meus pecados, a minha mente é desperta, eu sou um pecador, há um período de busca, há um período de angústia, há um período de clamor, há uma busca pelo Senhor, então paz, perdão, consciente, tudo isso é consciente. Ele me trouxe até aqui. Ele me trouxe até aqui, Ele despertou a minha alma, Ele pôs em mim um desejo, Ele me fez ver os meus pecados, tudo isso vem do Senhor, Ele me trouxe até aqui. Este é o significado dessas palavras. Desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, naquele sentido, e pela força se apoderam dele. O Senhor nos abençoe e aplique estas verdades e as guarde em nosso coração e entendimento.